Olá, professoras, bem-vindos a essa videoaula. Nós vamos abordar a pedagogia por projetos no contexto da estiagem no estado do Amazonas. Teremos o apoio da professora Tatiana Rivera. Ela vai compartilhar conosco a sua experiência como educadora em diversos contextos aí nos quais há impossibilidade de aulas presenciais com os estudantes. E nossa missão será pensar, como que a gente pode utilizar essa metodologia ativa, a pedagogia por projetos, quando os encontros presenciais ou mesmo a possibilidade de ter aulas remotas síncronas são reduzidas ou inexistentes. Então a gente vai entender por que realizar projetos ou ações projetificadas com os estudantes, como a pedagogia por projetos pode engajar os estudantes para aprendizagens significativas, mesmo neste contexto, de estiagem. Então, vamos iniciar conhecendo um pouco sobre a professora Tatiana Rivera. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Rivera, eu sou amazônida, nasci na cidade de Benjamin Constant, à beira do Rio Solimões, na Tríplice Fronteira. Sou menina do interior e agora, enquanto professora, eu tô atuando na formação, né, na formação de professores. Atuei há quase 8 anos na formação de professores indígenas em várias comunidades, com várias etnias. Também atuei no CEPAM, no Centro de Formação de Professores da Secretaria. Eu sou servidora da Secretaria de Educação do Amazonas. Sou formada em língua portuguesa. E como eu sou da Tríplice Fronteira, eu também sei o espanhol fluentemente, né? Meus pais são peruanos, meu pai, né? Minha mãe é brasileira, então eu tenho essa mistura, né? E muito do que eu vivi, eu levo para as formações, porque é com esses pares que eu trabalho, né? Com a Amazônida, com o ribeirinho, com o indígena, né? E a maioria das pessoas que eu conheço, dos professores, eles também fazem parte desse contexto. Hoje eu estou atuando e estou vivendo uma outra experiência que não deixa de ser diferenciada, que é a educação especial. E muito do que eu sei, do que eu aprendi com todos os professores nessa grande troca que é a formação de professores, eu aplico também. Tá? E uma das minhas paixões são as metodologias ativas. Então, eu trabalho muito com a metodologia ativa, o ensino híbrido, porque a própria região amazônica, ela te exige a que você tenha se transforme nessas adversidades, tanto da pandemia, que foi um acontecimento mundial, mas também de acontecimentos locais, como é a estiagem, né? Então, nossas distâncias são grandes, nossas ruas são os rios, e quando nos faltam essas ruas, a gente fica um pouco ilhado. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente precisa continuar ajudando nossos estudantes a que esse impacto não seja tão grande na sua aprendizagem. Então, a gente começa a ter ideias, criatividade, usar o que a gente tem para poder ajudá-los, né? Então, essa sou eu, essa pessoa que gosta de inventar umas coisas malucas aí, mas que dá muito certo, né, para ajudar tantos professores, né, meus pares, meus colegas, né, que também estão na luta, e os estudantes, que é o nosso foco maior, né, nossos estudantes amazônicos que estão em todos os lugares, nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, né, nas sedes dos municípios e aqui na capital também, tá? E a gente vai apresentar alguma dessas ideias aí, quem sabe inspirem vocês em algum momento. A questão da pedagogia de projetos, o professor, ele passa a ser mais um mentor, né? Ele orienta muito isso, né? Ensina os princípios, né? E aí o aluno, ele vai fazendo esse estudo com o professor, essa reflexão, e de repente eles estão vendo uma problemática na própria comunidade, e aí eles estão levantando hipóteses e situações para resolver aquilo, né?
Bom, um projeto ele pode ser organizado de vários modos, aí é a escolha do professor, né? Mas todo projeto ele vai partir de um problema, né? Ou de uma questão de pesquisa. Né? No caso de um projeto de pesquisa, né? Há sempre uma questão, depois é preciso fazer um recorte, né? dessa questão e todo um planejamento e um desenvolvimento. No caso de um projeto de intervenção na escola, no contexto comunitário, né, dos estudantes, ele parte de um problema, né, de uma questão, de algo que é desejável, né, de ser transformado, de ser aprimorado naquele contexto. E aí os estudantes vão trabalhar de modo interativo, né, vão aprender de modo colaborativo a solucionar esse problema, né, ou a transformar a realidade conforme eles desejam. Então, os estudantes são convidados, né, por meio da pedagogia de projetos, a planejar, a solucionar junto uma questão, a colocar a mão na massa. Porém, né, num contexto em que esses estudantes, né, não interagem presencialmente com o professor ou em chamadas, né, remotos síncronos, é mais difícil esse professor acompanhar, né, o desenvolvimento desse projeto, né? Inclusive mais difícil o professor mobilizar os estudantes para uma questão, para a realização de determinada ação aí projetificada. E é isso que nós vamos pensar aqui agora, né? Como que o professor, né, sem essa interação mais próxima com os estudantes, pode mobilizá-los, né, para a realização de um projeto. E a professora Tatiana, né, ela nos apresenta aí um exemplo realizado em Benjamin Constant, que foi o uso da tecnologia do rádio para dar aulas. E aí nós fizemos aqui junto com ela o exercício de como poderíamos promover, né, a pedagogia por projetos por meio do rádio. Então, vamos assistir a professora Tatiana, né, contando como é que ela faria esse exercício com os estudantes. Uma das estratégias também usada por Benjamin Constant é via rádio. Então, o sinal de rádio, ele chega ao município, e lá na sede do município tem uma estação de rádio, Rádio Rio, se eu não me engano. A frequência é muito boa. Então, aí a rádio foi parceira, porque aí, na época da pandemia também aconteceu isso. Foi um dos municípios que se valeu dessa tecnologia. Então, os professores gravam os programas, né? Me lembra a telenovela, né? A radionovela da época, né? Então, as crianças reconhecem a voz do professor, da professora, e é uma coisa. Aí seria um trabalho bem mais de reaprender mesmo. A professora tem que fazer uma coisa bem lúdica, sem ela ser vista, na verdade, é a voz dela, né? Primeiro, eu precisava passar para eles, para os meus alunos, se já não tivesse feito isso antes, no presencial, antes da estiagem chegar, os princípios de como a gente elabora um pequeno projeto. Primeiro, né, eles têm que entender isso. O que eu vou precisar, né, para que o meu projeto seja... Aí eu posso conversar com eles a questão de trabalho colaborativo, né? Quem vai fazer o quê, né? Então, nós encontramos, sei lá, um problema que vem da estiagem também, né? A questão do problema da água potável, né? O que a gente pode fazer com isso aí, né? E aí, o projeto, ele tem várias partezinhas, né? A gente pode tratar isso, por exemplo, entrevistar primeiro os moradores, eles podem fazer isso lá, já que eles estão lá, né? Entrevistar alguns moradores, escolher algumas inquietudes deles, né? Para eles poderem entender qual é o problema. Depois eles podem também redigir pedir para eles, isso à distância sempre, né? Porque existem algumas comunidades que, mesmo com a estiagem, no caso de Benjamin Constant, no planejamento deles, nesse calendário diferenciado e tudo, os professores iam
2 vezes por semana para conversar com os alunos, né? Os professores se deslocavam. Mas a aula continuaria, né? Então, aí, de repente, escrever alguma solicitação, carta, não sei, algum documento para as autoridades, né, contando, relatando alguma coisa assim. E qual seria o que nós poderíamos fazer? Porque existem comunidades lá que eles se abastecem da água do rio mesmo, né? Mas só que a água já, quando chega lá, a questão da saúde, ela trata a água e tudo mais. Seria um cenário, né? Um problema que eu encontrei de repente, né? Um outro cenário também poderia ser a questão da própria alimentação, né? Com a seca, os próprios comunitários, eles sofrem muito com a questão da roça, né? Da irrigação das plantas e tudo mais. Então, pequenas hortas. Então, eu posso fazer um projeto com pequenas hortas, no qual eles podem estar cultivando tubérculos, alguma coisa assim, para ajudar nisso aí. Eu estou vendo, assim, uns problemas que eu acho que poderia ocorrer na comunidade, né? E aí, a questão do projeto eu poderia estar encaminhando essas atividades, eu poderia estar fazendo esses encaminhamentos para eles, e, de repente, eu conversar por grupo. A cada dia eu chamar o grupo, quem que ficou encarregado de fazer a entrevista, tá? Então, agora vamos... não vai ter esse feedback, porque eles vão estar só me escutando no rádio, né? E aí eu vou pontuando o que deveria ter na entrevista, como é que eles deveriam fazer e tudo mais. A gente precisa encantar, sabe, professora? A gente precisa se transformar. O professor é isso, né? E nesse contexto de estiagem ou de pandemia, foi o que aconteceu com os professores. A gente precisa inovar. A gente precisa fazer com aquilo que a gente tem. Muitas comunidades, eles não têm conectividade, mas o que eles têm lá? Né? Eles têm o que lá? Eles têm a paisagem, eles têm lá o cacique que conta história, o mais velho, ele tem aquela casa de farinha que eles fazem. Qual a história da farinha? Quem foi Mani? Por que existe a história de Mani? O que nós temos aqui nesse espaço? Com isso que nós temos, a gente consegue dar uma aula de história, de geografia, de literatura, de contos, de lendas, de muita coisa. Agora, se eu tivesse a oportunidade, em alguns municípios pode acontecer, de eu ir 2 ou 3 vezes por semana na escola, seria interessante, porque aí era um momento de orientação, né? Eu reunir eles e ver o que eles estão construindo, de repente ajustar aqui, ajustar ali, dar umas orientações para eles, né? Tirar dúvidas, né? Porque esse feedback não vai ter no rádio, mas eu posso ter de repente, essa oportunidade de ir, né? Na verdade, como eu sou da área das linguagens, né? Eu pensaria muito na questão da entrevista, né? Deles gravarem alguma coisa no próprio celular, de repente, alguma coisa, porque eles têm celular. E se não tiver celular, registrar isso, por exemplo, no caderno, a entrevista mesmo em caderno, né? E tirar fotos, né? Eu poderia dividir em grupos, por exemplo, né? Um faz a questão do roteiro de entrevista, o que perguntar, claro, isso no momento da aula via rádio, eu vou orientar como é que se faz um roteiro de entrevista, depois a questão da foto, né, como é que faz o registro, para que serve e tudo mais, aí fica essa equipe com a questão da fotografia. Como isso vai, aí eles podem fazer registrar isso em caderno, né, diariamente, o que eles estão fazendo. Todo projeto, ele vai ter essa questão da culminância, né, de um produto, de uma solução do problema, né, e essa a gente pode pensar nessa situação assim, nós podemos fazer, e a comunidade precisa estar em volta também, estar envolvida, engajada, né, dá para engajar a comunidade, sim, e pode ser engajando ao longo do processo de pesquisa, de coleta de dados, né, de elaboração do próprio projeto,
e também no final, prestando contas, né? Nós fizemos isso, nós detectamos isso e propomos esta solução. Mostrar em forma de painel, em forma de uma roda de conversa com eles mesmo conduzindo, né? Mostrando dados, alguma coisa assim. Enfim, ou então uma pequena gravação, projetando alguma coisa que eles fizeram com o próprio celular, né? Aí é uma coisa já de você, da gente pensar e ver a melhor maneira, porque assim, a gente tem que pensar em contextos diferentes também, né? Então, existem contextos que eu posso ter umas facilidades a mais, tem outros contextos que eu não possa ter, por exemplo, né? Então, tem que ter o plano do abecedário todo, do A a Z, né? Agora, o que eu acho que tem que ter mesmo é o caderno de registro. Eu acho que no projeto precisa ter, nesse caso, nesse contexto, né? O caderno de registro é importante, né? Que eles vão registrando o dia a dia. No dia tal eu fiz isso e tal, né? Elaborar todo um cronograma, né? O cronograma de que vai ser, o que eu vou fazer nessa semana, né? É muito interessante, né, o que a professora Tatiana vai trazendo, né, que é essa possibilidade de engajar os estudantes numa narrativa, né, à distância. Ela até brinca com essa ideia, né, de uma radionovela, né, e esse recurso, né, o professor pode explorar, né, que é um recurso de organizar essa ação, né, de desenvolvimento desse projeto por meio de etapas, né? Cada etapa ele pode lançar um desafio, né? E pedir que os estudantes registrem. É importante que esses estudantes tenham a visão de que eles estão participando de um percurso, é um percurso estruturado em etapas, que tem começo, meio e fim, né? E que o processo de culminância, de socialização dos resultados, é um momento em que eles vão também compartilhar todo o seu processo de desenvolvimento, o que eles aprenderam, né, que o resultado desse projeto ele vai ganhar visibilidade, ele vai ser avaliado pelo professor, ele pode ser exposto na escola, né, o resultado pode ser exposto também na comunidade em que esses estudantes vivem. E o desafio do professor é dar um feedback para os estudantes, poder acompanhar melhor as etapas de perto, ele pode ser superado, né, ou pelo menos minimizado, né, com as orientações claras desse professor, com o professor trazendo diversas alternativas para os estudantes, né, considerando aí diversos caminhos, né? Então ele sempre vai trazendo, olha, se isso não der certo, você pode escolher isso, né? Fortalecendo a autoria do estudante. Então por isso que é bacana a gente pensar que o objeto, né, desse projeto é algo de interesse desses estudantes, que faz sentido para esses estudantes, que os engajam. Então, por exemplo, para mitigar o desafio do acompanhamento, esse projeto pode ser um projeto realizado na casa dos estudantes. Então, cada estudante trabalha e pesquisa algo no seu contexto familiar, né, com apoio da sua família, a partir, talvez, né, de interesses aí das áreas de conhecimento, enfim, em conexão com alguma questão, algum objeto de conhecimento, interesse de desenvolvimento de algumas competências, mas pode-se valer, inclusive, desse apoio, né, da família ou da comunidade. Outra questão interessante, né, é promover a interação e o encontro dos estudantes, né? Então, convidá-los a fazerem esse encontro na casa um dos outros, né, ou em algum espaço comunitário em que eles possam contar com o apoio de alguém e, desse modo, né, garantir que os estudantes registrem todo o processo e que esse registro possa ser conhecido e avaliado pela escola, pelo professor. Agora a professora Tatiana vai compartilhar conosco algumas reflexões sobre o desenvolvimento da pedagogia por projetos por meio do WhatsApp. Do WhatsApp, eu pedi para eles fotografarem
alguma situação, eles saíam da escola, né? Alguma situação no município, sei lá, uma pessoa pescando, uma pessoa carregando alguma coisa, um mercado, as pessoas conversando. Eles vão fotografar, jogar para o grupo de WhatsApp e escrever um comentário sobre essa imagem. Então, eu ia trabalhando isso. Ou então eu levava já notícias prontas para eles. Porque assim, o WhatsApp, ele tem uma capacidade de, por exemplo, áudios curtos, né? Ele tem a capacidade de a gente conseguir baixar. Tudo tem que ser em pílulas. Eu não posso fazer coisa longa, né? Eu tenho que fazer orientações bem objetivas e curtas, né? Para ele entender, para ele poder entender o que tem que ser feito. E tem que ser bem objetiva e clara mesmo, que não paire ambiguidades na minha fala, porque ele pode não entender, né? Porque o aluno, talvez mais seria áudio, porque assim, o nosso estudante, ele é um estudante, mesmo sendo de comunidade, estudante é estudante em qualquer lugar. Eles são muito dinâmicos, eles são muito, assim, rápido, as coisas são muito rápidas para eles, então eles querem, se eu for falar muita coisa, eles não vão ter muita atenção, eles já não têm no presencial, né? Se eu falar muita coisa, então tem que ser objetivo, e uma coisa assim, que engaje, que eu sei que vai engajar eles, né? No grupo de WhatsApp, a gente tinha, claro, umas regrinhas. Então, tinha dias que a gente pode abrir o WhatsApp para eles interagirem. Tal dia é o dia que o WhatsApp vai ficar aberto, vai ter essa interação. Nesses outros dias, eu vou estar alimentando com, por exemplo, com PDF ou com um áudiozinho, um filme curto, né? Vamos estar trabalhando este objeto de conhecimento, que é relacionado ao nosso projeto, mas no dia tal, na hora X, vai ficar aberto para interação, né? Interação por áudio, interação escrita, pode ser, né? Mas aí a professora vai estar atenta a que todos participem, verificar se todos estão realmente participando, né? O WhatsApp, ele te dá algumas funções que eu achei legal também a questão da enquete no WhatsApp. O WhatsApp tem uma enquete que eu usava muito. Bom, o desenvolvimento de projetos mobilizados aí pelo WhatsApp já oportuniza mais interação, né, entre o professor e os estudantes e entre os estudantes entre si. Fica mais fácil o professor estruturar junto à turma, né, o percurso de um projeto, mobilizando, né, os estudantes gradativamente aí para cada etapa de trabalho. Também é mais fácil ele acompanhar o andamento das atividades pelos estudantes, avaliá-los, dar feedback, né? E a dica de produzir conteúdos curtos, em formato leve, que trafegam melhor aí em caso de baixa conexão de internet, como áudios e textos, é preciosa, né? E o professor pode programar que os estudantes façam os registros do percurso e suas atividades não mais em um caderno, né, o diário de bordo. O portfólio de registros do projeto, por exemplo, pode ser também feito em áudios, em pequenos textos, né, e fotos. Então, para finalizar a nossa videoaula, a professora Tatiana, ela vai refletir sobre esses modos de gerir as turmas e as possibilidades de parceria, né, com integrantes das comunidades e familiares dos estudantes. Porque realmente na comunidade, nós não temos uma sala de 50 alunos, né? O que nós temos numa comunidade é uma sala de multisseriado, é outro fator também de dificuldade, né? Então, numa comunidade, numa sala, o professor, ele tem que ministrar aula para do primeiro aninho ao nono ano na mesma sala, né? Então, esse é outro fator também que o professor precisa se organizar para trabalhar o projeto. As atividades propostas pelo professor, eles precisam estar alinhados com a temática do projeto, entretanto, a complexidade vai ser diferente para cada grupo, né? Os pequenos, eles vão ter uma tarefa menos complexa do que o nono ano, por exemplo, entendeu? Então, eles podem fazer isso. O planejamento do professor ele é bem importante, né? E em esse contexto de
de à distância é bem mais importante ainda. A distância, seja via rádio, seja com apostilado, seja usando a tecnologia da conectividade via WhatsApp, sempre a comunidade precisa estar ciente da importância, porque ela que vai ser a nossa parceira, né? Ela que vai estar lá com os alunos. E é claro, professora, que a gente precisa muito do apoio dos próprios pais, da própria comunidade, né? Para que os alunos cumpram as tarefas, para que eles façam isso, né? E eu acho que, como o Amazonas, ele já vem nessa perspectiva de que todo ano vai ter a estiagem, então fazer um trabalho com eles e com os pais nesse momento de ausência. Né? Os pais precisam estar atentos, eles moram lá, então, que é importante que não pare, que o professor vai estar o tempo todo conectando no dial do rádio, ou então no grupo de WhatsApp, né? Eu acho que essa parceria tem que acontecer. A professora Tatiana, né, vai trazer algumas recomendações sobre a gestão, né, dos grupos, principalmente quando os grupos são multisseriados. Em relação a esse ponto, acho que vale a gente adicionar algumas outras alternativas, né? Por exemplo, no caso de uma turma multisseriada, é possível organizar tarefas em que os estudantes mais velhos, que já têm mais autonomia e também mais autogestão, né, podem apoiar os mais novos, né? Então pensar não apenas em atividades para determinadas faixas etárias, mas também pensar na interação, né, entre as diferentes faixas etárias, com os estudantes mais velhos, se responsabilizando por acompanhar os mais jovens, né, de poder ter esse tipo de interação, que de algum modo oportuniza o desenvolvimento de competências e habilidades por todos, né? E é justamente essa interação entre os estudantes, essa interação qualificada, essa possibilidade de aprendizagem colaborativa entre os estudantes que os engaja, que os mobiliza, né, para novas aprendizagens, e desse modo também é isso que justifica, né, a gente convidar você, professora, você, professor, a experimentar, né, essa metodologia, a pedagogia por projetos, também nesses contextos, né, de relação educativa em que a comunicação, né, esse encontro presencial está limitado. Poderíamos entender, né, que nestes contextos de comunicação reduzida não existiriam condições, né, ideais para a realização de um projeto, e é justamente o contrário, é justamente por essas condições, né, de comunicação, como as trocas estão estabelecidas, é que a pedagogia do projeto vem para engajar, para criar um ritmo de trabalho mais estruturado, né, que possibilita que esses estudantes interajam com o contexto comunitário deles, com o contexto familiar. Olá, educadora, olá, educador, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Marisa, formadora no Instituto Iungo e professora na área Linguagens e suas tecnologias. Nesse bloco, quero conversar com vocês sobre a importância que os registros podem ter no trabalho com a educação por projetos nos espaços não formais de aprendizagem. Para pensar sobre isso, eu gostaria de iniciar dividindo o conceito de escrevivência da nossa escritora Conceição Evaristo. Acompanhem comigo aqui na tela. A noção de escrevivência traz a junção das palavras escrever e vivência. Mas a beleza e a força dessa palavra não está apenas nessa aglutinação. Ela está na ideia de que a escrevivência nasce do conjunto de nossas experiências, passa por pertencimento étnico, por pertencimento a um gênero, a uma classe, a um território.
Nas palavras da escritora, a escrevivência não é a escrita de si, porque esta se esgota no próprio sujeito. A escrevivência carrega a vivência da coletividade. Pois bem, trazendo a escrevivência do campo da literatura para o nosso trabalho com projetos, acreditamos que ela pode ser esse movimento de autoria com que nossas estudantes e nossos estudantes registram seus processos. E claro que para isso, precisamos permitir que eles façam escolhas para falar de si. Nessa jornada de aprendizagem, podem decidir que recursos das diferentes linguagens querem usar, que mídias, que tecnologias. O que é que essas escolhas falam de si mesmos, de seus processos identitários, de seus pertencimentos. Observem que, desse modo, eles podem organizar as aprendizagens, torná-las visíveis, darem sentidos a elas. E para nós, educadores, eles vão assim compondo as histórias dos projetos, de modo que nós possamos participar ativamente dessas histórias, dialogando, trazendo sugestões para cada estudante em particular, para os diferentes grupos de trabalho no projeto e para a turma como um todo. Agora, vamos pensar aqui em conjunto como é que poderíamos trabalhar registros com escrevivência, mas também com o uso das chamadas novas tecnologias. A gente sabe que, para a área linguagens e suas tecnologias, é um compromisso, é uma responsabilidade promover a compreensão e a análise de como é que os discursos e os textos, e aqui eu estou falando de textos num sentido muito amplo, eu estou considerando as práticas da cultura corporal, eu estou considerando as diferentes manifestações artísticas nas mais diferentes linguagens, eu estou considerando os gêneros e os textos produzidos de acordo com esses gêneros, seja na língua portuguesa, seja nas outras tantas línguas que são faladas no nosso território, seja na língua estrangeira moderna. Pois bem, é responsabilidade da nossa área promover a compreensão e a análise de como é que, contemporaneamente, a produção dos discursos e dos textos passa necessariamente pelas novas tecnologias, pelas chamadas tecnologias da comunicação e da informação. Em outras palavras, eu posso fazer arte, eu posso fazer uma prática da cultura corporal, eu posso divulgar o conhecimento científico me valendo de ferramentas e canais digitais. E para isso eu posso experimentar as linguagens e a autoria de um outro jeito, não é mais aquela autoria canônica que espera um único meio de difusão, né, um único canal, como uma revista de conhecimento científico. Não, eu posso ter um bom blog, um blog responsável de difusão do conhecimento científico, além de participar, por exemplo, de uma revista associada a uma universidade num canal digital. Então, são outros meios de estar participando da produção discursiva. Além dessas possibilidades que eu fui exemplificando aqui, claro, né, as novas tecnologias podem ser altamente interessantes para esse trabalho de escrevivência com registros de processo de um projeto. Então, vamos pensar em produções como podcasts, pitches em vídeos, relatórios colaborativos em uma nuvem, usando aí ferramentas, né, de comentários, de edição colaborativa, mapas mentais ilustrados, narrativas fotográficas. Todas essas são possibilidades que podem ser escolhidas por nossas jovens e por nossos jovens para que eles organizem aí os registros, as marcas, as evidências do que é que estão desenvolvendo, o que é que estão aprendendo ao longo do projeto. A depender dos combinados que fizermos com nossas turmas, esses registros podem concorrer assim de maneira muito forte, de maneira muito interessante para o aprimoramento da competência geral 5, né? Que nós sabemos que vai tratar justamente do uso crítico, reflexivo e ético das novas tecnologias. Então, é um letramento para lidar com toda essa consciência, com toda essa criticidade, né, de maneira bastante analítica, bem contextualizada, com essas ferramentas. Mas, claro, nós também podemos trabalhar
com aspectos das outras competências gerais que são colocadas aí para o nosso compromisso de formação integral dos estudantes. Então, desde a formação de um pensamento científico, ensinando como é que se faz uma boa curadoria de informação, de dados, de conteúdos interessantes para o problema que está sendo pesquisado. Estamos falando também aí de movimentos em que a gente pode fortalecer esse reconhecimento da alteridade, esse reconhecimento do ponto de vista do outro, isso pode ser negociado, pode concorrer fortemente para a colaboração, porque as ferramentas permitem esse movimento autoral que é colaborativo, que é coletivo. Podemos fortalecer a autonomia no aprender a aprender, podemos favorecer aí a corresponsabilização pelo sucesso do projeto. Então, trago aqui para a gente pensar uma fala do professor José Moran, né? Nós sabemos que ele é uma referência no trabalho com as metodologias ativas, e ele tem toda uma reflexão do papel que as novas tecnologias vão abrindo para o trabalho, que coloca o estudante no centro do processo, que se ancora aí nos princípios das metodologias ativas. Vou pedir licença para citá-lo. Então, dirá o professor: as tecnologias permitem o registro e a visibilização do processo de aprendizagem de cada um. Então, garante aí um movimento de personalização. E de todos os envolvidos. Elas facilitam, como nunca antes, múltiplas formas de comunicação horizontal, em redes, em grupos e também a individualizada. É fácil o compartilhamento, a coautoria, a publicação, produzir e divulgar diferentes narrativas. Essa pluralidade do conhecimento, essa pluralidade na forma de narrá-lo, é que vai nos permitir o exercício das escrevivências, né? E aqui nós estamos tomando essa escrita num sentido muito amplo, porque os jovens poderão se valer das mais diferentes linguagens, dos mais diferentes meios, das mais diferentes ferramentas tecnológicas, no exercício aí dos multiletramentos, para falar de si nesse projeto, como é que se percebe nele, como é que percebe o avanço do projeto, como é que se percebe num grupo coletivo de trabalho, como é que entende a importância do processo que estão vivenciando para a resolução daquele problema, daquela questão que o conecta com o seu território. Então, diante dessa potência toda que nós entendemos haver aí nessa confluência entre o movimento da escrevivência e o uso das tecnologias contemporâneas, nós gostaríamos de convidá-los. Quais são as experiências que vocês já trazem? Quais são as práticas que vocês já vivenciaram que poderiam interessar agora para o movimento de educação por projetos, no contexto à distância, considerando aí os espaços não formais de aprendizagem, que vocês poderiam colocar em uma roda de conversa com a turma, né, uma roda à distância, evidentemente, num movimento de partilha, para pactuar aí com eles o que é que vocês gostariam de vivenciar em conjunto. Então, reflitam aí sobre o repertório que vocês já trazem e que podem interessar para esse movimento que nós estamos delineando, que nós estamos esboçando aqui como um exercício de inspiração para as nossas práticas. Além disso, nós gostaríamos de convidá-las e convidá-los para uma escuta. Então, nós trouxemos aqui o relato de prática de um educador, um colega nosso de área, o professor Natalino Marques, que é artista. Essa imagem é um autorretrato, né, um processo de criação do professor, e é um relato curto, mas muito potente, porque vai justamente significar como é que o professor se vê nesse repertório de letramento digital que a moçada traz para a sala de aula. Que potências ele enxerga para o trabalho dele? Que potência ele enxerga para o próprio processo formativo que ele vai vivenciar? E, além disso, essa compreensão de como é que precisamos dialogar com os letramentos ou os multiletramentos que a moçada traz para a sala de aula, para que a gente possa fazer processo e ampliar com todos os saberes, com todas as responsabilidades que nós temos, né? Considerando aí o que prevê o nosso currículo.
Então, eu gostaria de convidá-los e convidá-las para essa escuta interessada e anotem o que é que inspira vocês nesse relato de prática. Que relações vocês estabelecem aí com o uso que o professor faz de ferramentas digitais, a produção de registros e essa abordagem da escrevivência, né, do dar sentido à experiência vivida por meio de nossos textos e textos que podem ser registros de processo multimodais. Então, uma boa escuta e daqui a pouquinho a gente retorna para continuar essa conversa. Um dos pontos importantes, assim, das estratégias que eu utilizo são as tecnologias. Principalmente essas tecnologias que os alunos trazem para a escola, que é o celular. Né? O celular, ele tem aplicativos tipo Padlet, entre tantos outros aplicativos, que podem ser usados para registro. Então, eu acredito que o registro seja uma estratégia muito importante, não só para o professor, mas principalmente para o aluno, porque através do registro, de tudo que ele faz, ele pode enxergar todo o seu percurso. Então, você sistematizar um percurso é você olhar e ver como é que você construiu aquelas aprendizagens. Né? E se você não conseguiu alcançar aquela aprendizagem em algum ponto, você pode mudar, mas para isso tem que estar registrado. E o registro ele tem que ser feito por eles, mas a gente precisa dar autonomia para os nossos alunos construírem os seus registros. Por isso temos que capacitá-los, né, nas metodologias ativas, nas tecnologias. Então, formação do aluno e formação do professor são coisas que têm que vir associadas, têm que vir casadas. A formação ela tem que ser contínua, gente. O mundo muda a cada momento. Né? A cada momento temos aplicativos novos, temos celulares novos, temos aparelhos novos. Então, a cada momento, a gente precisa estar dando um salto no sentido de acompanhar essa globalização, porque realmente, de fato, a gente está vivendo, né, há muito tempo e cada vez mais ligeira, para que o aluno possa acompanhar o seu processo. Isso é importantíssimo. O aluno só consegue enxergar se ele aprendeu ou não quando ele olha todo o seu percurso. Então, eu acredito muito nessa questão do registro, da tecnologia, e como a professora Cláudia falou, também utilizo muito as tecnologias, por exemplo, utilizo muito o vídeo, eles gostam, os podcasts, os infográficos, né, que a gente associa imagem com palavras-chave, né, que eu acredito que o infográfico seja assim, já um avanço do mapa mental, porque ele já traz as imagens, e as imagens falam muito, esses alunos falam muito por imagens. Né? Esses multiletramentos que esses alunos já trazem para a escola, ele é importantíssimo, então a gente tem que trabalhar, né, esse universo que eles trazem, né, os emotions e tantas outras coisas, os memes, enfim, as aprendizagens, elas acontecem de uma forma lúdica, por isso que eu acredito muito na aprendizagem criativa, porque tem esses 4 pilares, esses 4 P's da aprendizagem criativa, né? Que é projeto, pessoas, pensar brincando. O pensar brincando é fundamental para as aprendizagens dos alunos. Né? Quando você tem um conteúdo e você aplica aquele conteúdo de forma direta, de forma sem ter uma ludicidade, sem estar na perspectiva, porque, na verdade, quando o aluno chega na sala, ele tem uma perspectiva de aula. Não, hoje eu quero uma aula. Então, a escuta ativa é fundamental. Né? Nós, professores, precisamos escutar os nossos alunos. Né? Antes de entrar na sala de aula, você pode levar o melhor planejamento de aula, mas o bom planejamento de aula é o planejamento que o aluno tem a expectativa de ter uma boa aula, não a expectativa do professor dar uma boa aula. Eu penso dessa maneira. São muitas as inspirações que esse relato do professor Natalino Marques me traz. Dentre elas, essa escuta interessada em relação às ferramentas que adentram com os jovens os nossos espaços de aprendizagem, inclusive os não formais. Dentre eles, ele cita um mural digital, o Padlet, que vai funcionando como uma espécie de repositório das criações, dos processos da moçada. Eu gosto demais dessa ideia, porque aí você tem um espaço que é de todos, que precisa ser negociado como regras de uso coletivo, mas você também garante os espaços de contribuições individuais. Vai ficando como uma espécie de portfólio do processo que os grupos e a turma vivenciará
na jornada com o projeto. E eu fiquei pensando em duas habilidades que estão no nosso documento de repriorização curricular, que podem ser fortemente, intencionalmente favorecidas nesse trabalho com a produção de registros, que agrega aí o movimento da escrevivência e o trabalho com tecnologias da comunicação e da informação. Então, eu lembro que nós temos o compromisso de trabalhar com a apropriação crítica de processos de pesquisa e de busca de informação, usando justamente as ferramentas e os novos formatos de produção e distribuição do conhecimento, considerando aí a cultura de rede. Estamos falando da curadoria. Então, o que é uma boa fonte? Há fontes que não são hegemônicas, mas que podem ser legítimas, interessantes, ampliar a perspectiva na abordagem de um tema, de um assunto, de um recorte que tenha que ver com o problema que a moçada está tentando resolver, que a moçada está aprofundando a compreensão dele. Então, podemos ter aí no nosso mural digital, no nosso portfólio, uma seção voltada para a troca dessas referências, uma apreciação conjunta delas. E a segunda habilidade, que já tem mais que ver com o movimento de autoria mesmo. Então, como é que usamos diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais nos processos de produção coletiva, colaborando aí em projetos autorais nos ambientes digitais. E aí o próprio mural digital, o próprio Padlet, pode ser esse espaço de construção coletiva, agregando, remetendo também a outros espaços. Então, você pode ter um hiperlink de um documento colaborativo na nuvem, que está ali referenciado nesse portfólio, nesse mural. E você pode ir negociando com a turma, com os grupos de trabalho, né, todos os mecanismos dessa colaboração. Como é que eu entro respeitosamente no texto do outro, mas como é que eu também deixo a minha marca, o meu posicionamento, o meu ponto de vista? Como é que a gente garante a discussão, a construção de consensos? Como é que vamos marcando isso na tessitura dos textos? Vamos usar diferentes cores, vamos manter os comentários para ter as marcas desse processo dialógico? Enfim, tantas aprendizagens possíveis e bonitas para a construção de histórias múltiplas, narrativas múltiplas, no processo da vivência dos projetos. Nós vamos ficando por aqui, esperando que essa discussão tenha trazido inspirações para as práticas pedagógicas e deixando aqui o nosso convite. Contem para a gente como é que bateu essa nossa discussão para vocês, se ela fez sentido, tragam um olhar, avaliem, para que a gente possa continuar pensando aqui em outras oportunidades formativas. Um grande abraço e até a próxima ocasião. Chegamos então ao final da nossa videoaula. Nesse percurso pudemos refletir sobre o uso da metodologia ativa Pedagogia por Projetos, principalmente pensando aí o contexto da estiagem. Tivemos aí a parceria da professora Tatiana Rivera, que trouxe aí várias dicas, né, de como trabalhar os projetos em situação em que os estudantes têm a limitação de estar presencialmente na escola. Então ela trouxe aí dicas sobre o uso do rádio, da tecnologia do rádio e como a gente poderia mobilizar ações projetificadas a partir do uso dessa tecnologia. Também refletimos sobre o uso do WhatsApp e como mobilizar os estudantes para o desenvolvimento de projetos neste contexto remoto, síncrono. E você depois pôde refletir um pouco mais sobre o uso dessa metodologia articulada à sua área de conhecimento. Desejamos então que você aplique esse conhecimento e realize projetos mobilizadores de aprendizagens significativas com os estudantes em sua escola. Até a próxima!